Para nossa conversa de hoje, a gente tem aqui uma série de análises, de projeções, sobre o que podem ser algumas oportunidades de investimento agora no início de 2026. Isso. A ideia é olhar os números, sabe, a lógica por trás de algumas gigantes brasileiras e até dar uma olhada no mercado de cripto. Exatamente. O nosso objetivo aqui é ir um pouco além dos números e tentar entender o racional. Por que um ativo é visto como barato? Quais são os gatilhos para destravar valor? E claro, né, quais são os riscos que vêm junto? É tentar montar o quebra-cabeça, então. É isso, com as peças que a gente tem para esse início de ano. Ótimo. Então vamos começar com uma empresa que aparece bastante nos estudos, BB Seguridade. O que chama tanta atenção nela? Bom, o que é curioso é que a tese por trás dela é descrita como quase óbvia. A empresa está sendo negociada a um múltiplo de umas 8 vezes o lucro. Ok, para quem não está com essa métrica na ponta da língua. Explicando. É basicamente uma forma de medir se uma ação está barata ou cara em relação ao lucro que ela gera. E 8 vezes para BB Seguridade é um desconto bem grande. Desconto em relação a quê, exatamente? A outras empresas do setor. Principalmente em relação a ela mesma, historicamente. A média da empresa é negociar acima de 11 vezes o lucro. Então a gente está falando de um ativo que está sendo vendido por um preço bem menor do que o mercado costumava pagar por ele, sabe? E isso com os fundamentos parecendo sólidos. Exato. Espera, vamos parar aqui um segundo. Porque quando a gente olha os fundamentos, aí a coisa fica ainda mais interessante. A empresa atua num setor perene, seguros. Que as pessoas sempre vão precisar. Isso. É a maior parceira do agronegócio, que é o motor da nossa economia. E os indicadores, nossa, ROE e ROC lá em cima. E é bom deixar claro o que isso significa. Esses indicadores ROE e ROC, eles são tipo um termômetro de eficiência da empresa. Certo. Eles mostram quanto de lucro a empresa consegue gerar com o dinheiro dos acionistas e com todo o capital que ela usa. E nisso, a BB Seguridades é uma campeã. Ela é muito, muito rentável. E o ponto que mais me saltou aos olhos nos materiais, a empresa não tem dívidas. Zero. Zero. É quase a lista de desejos de qualquer investidor de longo prazo, né? É raro ver tudo isso junto. A questão é, se a empresa é tão boa, por que o mercado está dando esse desconto todo? Essa é a pergunta-chave. Parte da explicação pode estar ligada ao cenário macro, sabe? Incertezas sobre juros, crescimento. Mas o que a análise aponta é que, mesmo nesses cenários, a empresa tem uma resiliência incrível. E tem os dividendos, né? E um dos grandes atrativos que talvez o mercado esteja subestimando são os dividendos. Exato. Certo. Dinheiro que ela distribui para os acionistas. O que as projeções dizem sobre isso? Bom, tem um dividendo estimado em aberto do segundo semestre de 2025 de mais ou menos R$ 2,55 por ação. Os detalhes mesmo a gente só vai saber com a divulgação dos resultados anuais, que está prevista para 9 de fevereiro de 2026. Mas a análise já projeta o ano todo, né? Sim, ela vai além. Foram traçados alguns cenários. O mais otimista considera um lucro de 8,8 bilhões de reais para 2026. Uau! E que a empresa distribua 90% disso em dividendos, o famoso payout. Nesse caso, o dividendo por ação seria de R$ 4,08. Ok, 4,8 por ação. Como isso se traduz num preço justo para a ação? Aí entra um conceito chamado preço-teto. Basicamente, é uma conta. O investidor define o rendimento mínimo que ele quer receber em dividendos, tipo 8% ao ano. Entendi. E aí calcula o preço máximo que pode pagar hoje para garantir esse retorno. Com um dividendo de 4,8, o preço teto para ter um rendimento de 8% seria de R$ 51. E a ação hoje está na casa dos 36. Isso significa que, por essa métrica, teria um espaço para ela subir uns 41%. É uma margem de segurança bem gorda. Exatamente. A margem de segurança é essa gordura que existe entre o preço atual e o seu teto. E quanto maior, mais tranquilo o investidor pode ficar, né? E nos outros cenários? Mesmo num cenário mais conservador, com lucro de 8,6 bilhões, o preço teto ainda ficaria em R$ 49. Se o investidor for ainda mais exigente e quiser um rendimento de 10%, o teto cai para quase R$ 40, mas ainda assim acima do preço atual. Essa dinâmica do negócio me lembrou a imagem de um pêndulo, sabe?
A empresa parece ganhar de qualquer lado. Como assim? Se os juros estão altos, ela ganha mais dinheiro investindo os prêmios dos seguros. Se os juros caem, a economia aquece e ela vende mais seguros. É isso mesmo. É a descrição perfeita. Essa dualidade é a grande força do modelo de negócio dela. A BB Seguridade não precisa torcer por um cenário econômico só. Ela tem um motor para cada clima, seja de sol ou de chuva. Essa resiliência é uma característica muito forte. Mas e quando o mercado decide punir uma empresa por fatores que vão além dos seus resultados, como no caso do controlador dela, o Banco do Brasil? Ah, boa. É uma transição natural para o nosso próximo ativo. Uma transição perfeita. A gente sai de um caso de qualidade com preço descontado para um onde o desconto é ainda maior, mas vem com uma camada extra de complexidade. O famoso risco político. E os dados aqui mostram investimentos relevantes na faixa de R$ 21 a R$ 22 no início de dezembro. Exato. E o desconto aqui é gritante. A análise menciona que o banco negocia 0,69 vezes o seu valor patrimonial. E explicar isso é fundamental. Negociar 0,69 vezes o valor patrimonial é como ter a chance de comprar uma nota de R$ 1 por 69 centavos. Uma boa analogia. Em tese, se o banco vendesse todo hoje, pagasse todas as dívidas, o que sobraria para cada acionista seria mais do que o preço da ação na bolsa. E por que alguém venderia uma nota de R$ 1 por 69 centavos? É aí que entra a tal da incerteza, né? Precisamente. Esse desconto é o preço que o mercado cobra pelo risco, principalmente o de interferência política numa estatal, ainda mais em um ano que antecede eleições. Pois é. É curioso como esse tema vira um fantasma que assombra as estatais de 4 em 4 anos. E toda vez, o mercado parece reagir como se fosse a primeira vez. Os materiais que a gente viu sugerem uma abordagem de longo prazo, quase que ignorando esse ruído político. Mas é realmente tão simples assim? A perspectiva defendida não é ignorar o risco, mas sim entender que tentar prever os movimentos de curto prazo do mercado, com base em quem vai ganhar uma eleição, é uma estratégia que historicamente não funciona. Certo. O foco, segundo essa linha de raciocínio, deve estar nos fundamentos. A empresa continua sendo um pilar do sistema financeiro, com uma capacidade gigante de gerar lucro. A volatilidade política é o pedágio. E falando em fundamentos, tem uma conexão clara nos dados que ilustra isso muito bem. A cotação da ação caiu recentemente de quase R$ 30 para essa casa dos 21. Sim. E isso veio logo depois de uma queda no lucro líquido do banco. Confirma aquele ditado do mercado de que, no longo prazo, o preço sempre segue o lucro. Sim, e isso levanta a questão sobre o futuro. A análise expressa confiança na recuperação dos resultados do banco, talvez a partir de meados de 2026. E o ponto crucial é lembrar que o mercado não espera as coisas acontecerem. Ele antecipa. Ele tenta adivinhar o futuro. No momento em que o cenário começar a parecer mais claro, a tendência é o preço já começar a se ajustar, bem antes do lucro de fato subir. E o histórico do banco é um capítulo à parte. É uma instituição de mais de 200 anos. E tem um detalhe curioso nos materiais. Qual? O Banco do Brasil não só foi a primeira empresa listada na nossa bolsa, como também financiou a criação da primeira Bolsa do Brasil. É como o jogador que também construiu o estádio. Uma ótima analogia. Esse histórico de solidez é um fator importante na tese, assim como a memória de que o banco já foi um pagador de dividendos muito mais generoso, com várias distribuições ao longo do ano. A aposta é no que a análise chama de dividendo de amanhã, então. Exato, acreditando que com a normalização dos resultados, essa capacidade de distribuição volte com força. Certo. Falando em risco, vamos para um caso que combina a incerteza política com a volatilidade de uma commodity global. Petrobras. Ah, sim. Aqui, os dados apontam um padrão de investimento diferente. Aportes menores, mais consistentes, ao longo de todo o mês de dezembro. Sim, o que sugere uma estratégia de ir construindo a posição aos poucos. Talvez para mitigar o risco de errar o ponto de entrada, sabe? A Petrobras é um caso fascinante pela interação de fatores. Ela também está com desconto. Também negocia com desconto a 0,94 vezes seu valor patrimonial, abaixo da média da última década. Mas aqui o desconto tem duas fontes principais: o risco político, que a gente já falou, e o ciclo de preço do petróleo. Ok, vamos detalhar essa questão. O risco político é um fator conhecido.
Mas como o preço do petróleo entra nessa equação? O petróleo tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, está num patamar considerado baixo. Teve uma queda acumulada de uns 17% nos últimos 12 meses. É uma queda relevante. Muito. E a análise histórica nos materiais sugere que, para a Petrobras, os melhores momentos de compra foram justamente durante esses ciclos de baixa da commodity. A ideia é se posicionar para eventual recuperação dos preços. Então é uma aposta dupla, na normalização política e na recuperação de uma commodity. E como isso se reflete nas projeções para 2026? O cenário base dos estudos trabalha com um payout de 45% do fluxo de caixa livre da empresa. Mesmo com o petróleo nos níveis de hoje, isso levaria a um dividendo projetado de R$ 3,49 por ação. Isso dá um retorno em dividendos, um yield, de mais de 11% sobre os preços atuais. É um número bem alto. Muito alto. E se a gente fizer aquele mesmo exercício do preço teto, buscando um rendimento de 8%, chegaríamos a um valor de R$ 43,64 por ação. E com o preço atual, isso dá uma margem de segurança de 41%. Exato. Uau, 41% de margem mesmo com o petróleo em baixa. Isso é surpreendente. Qual é a pegadinha? A pegadinha é que esses números dependem de a empresa, de fato, pagar os dividendos e de o cenário político não piorar a ponto de mudar a política de preços. É por isso que a análise também inclui um cenário mais seletivo. Que seria? Aumentar a régua da exigência. Nele, o investidor buscaria um yield de 10% e não de 8%, como uma compensação extra pelo risco. Mesmo assim, o preço teto ainda seria de R$ 34,91, oferecendo uma margem de segurança de 13%. Então, o interessante aqui é que a tese não depende de um único fator para se concretizar. Exatamente. É um jogo de 3 pontas. Mesmo que o preço do petróleo não suba agora, uma simples redução do risco político depois das eleições poderia destravar valor na ação. E enquanto isso? E enquanto o investidor espera por um desses 2 eventos, os dividendos projetados já são robustos o suficiente para gerar um bom retorno. É uma aposta com múltiplas chances de dar certo. Até agora a gente falou de empresas estabelecidas, com lucros, dividendos, métricas que conhecemos bem. Mas os materiais também apontam para uma alocação completamente diferente, num ativo que joga com outras regras, o Bitcoin. Sim, uma mudança de rota completa. A lógica descrita nos estudos foi puramente de oportunidade, para aproveitar uma queda de preço bem significativa. E de quanto foi essa queda? Em reais, o preço saiu de um pico perto de R$ 670 mil em julho para menos de 490 mil, uma correção de 27%. Em dólares, a moeda de referência, a queda foi similar, de uns 28% desde o topo de $125 mil em outubro. Ok, uma queda de quase 30% é um belo desconto. Mas no universo cripto, quedas assim são comuns, né? A análise dá alguma razão para acreditar que esse era um bom ponto de entrada, além do simples caiu, comprei? Sim, e esse contexto é fundamental. A queda não aconteceu no vácuo. Ela veio logo depois de uma euforia com a aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos. Ah, lembro disso. A leitura dos materiais é que essa foi uma correção saudável, um movimento que limpou a especulação de curto prazo do mercado e criou um ponto de entrada mais racional para quem aposta nos fundamentos de longo prazo do ativo. Como a escassez programada, o halving. Exatamente. E como um ativo tão volátil se encaixa numa estratégia ao lado de empresas como BB Seguridade e Banco do Brasil? Como uma peça de diversificação com um papel bem específico. A ideia apresentada é clara. O Bitcoin não é a base da pirâmide. A base são as empresas sólidas, geradoras de caixa de dividendos. Certo. Uma vez que essa base está construída, uma pequena porcentagem da carteira, algo entre 2% a 5%, pode ser destinada a um ativo com perfil de risco e retorno assimétrico como o Bitcoin. Assimétrico no sentido de que o potencial de perda está limitado ao que foi investido, mas o de ganho é, teoricamente, muito maior. Exato. É uma aposta pequena, com potencial de um impacto grande e positivo no portfólio total, mas que, se der errado,
não compromete a estrutura principal dos investimentos. É o último andar do prédio, não a fundação. Faz sentido. Resumindo a nossa conversa, então, o fio condutor que parece ligar todas essas análises é a busca por valor, mas em sabores diferentes, né? Isso. Temos o valor numa empresa de altíssima qualidade, que o mercado parece ter esquecido, que é a BB Seguridade, o valor num gigante punido pelo risco político, o Banco do Brasil, E o valor em uma empresa que mistura risco político com o ciclo de baixa de uma commodity, a Petrobras. e, por fim, o valor de oportunidade num ativo de uma classe completamente nova depois de uma correção de preços. E se a gente conectar tudo isso a um quadro geral, uma reflexão importante emerge. Ao olhar para um ativo que parece barato, é crucial entender por que ele está barato. É um problema cíclico e temporário, como uma queda no preço do petróleo, que a empresa tem capacidade de superar? Ou é algo mais sério? Ou estamos diante de uma questão estrutural, algo que mudou os fundamentos do negócio para sempre? Essa distinção é a essência da análise de investimentos. Perfeito. E isso me deixa com um pensamento final. Hoje, a gente se baseou muito em métricas clássicas, como preço sobre lucro, valor patrimonial, para caçar essas pechinchas. São ferramentas testadas pelo tempo. Com certeza. Mas será que num mundo que muda tão rápido, com novas tecnologias, novos modelos de negócio virando indústrias de cabeça para baixo, será que essas ferramentas do passado ainda são o melhor mapa para o futuro? Ou a gente corre o risco de, às vezes, estar usando um mapa antigo para navegar em um mundo completamente novo? Nossos estudos recentes analisaram algumas companhias de setores bem estratégicos que, olha, pelas métricas de agora, parecem estar sendo negociadas por menos do que valem, sabe? E isso pode indicar um bom potencial de crescimento. Primeiro, vamos falar da BB Seguridade. Ela é líder no setor de seguros, né? E as ações hoje estão ali perto dos R$ 36. A empresa negocia umas 8 vezes o lucro, o que é bem abaixo da média histórica dela, que é de mais de 11 vezes. E olha que legal, anunciaram um dividendo estimado em R$ 2,55 por ação, com a confirmação prevista agora para 9 de fevereiro. Nossas projeções indicam um preço teto que fica ali entre R$ 49 e R$ 51. Agora, o Banco do Brasil. Com as ações na casa dos R$ 21, o banco está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Os dividendos podem até ser um pouco mais fracos no momento, mas a visão aqui é de longo prazo, com uma expectativa de recuperação nos resultados a partir de meados de 2026. E por último, a Petrobras. A cotação está em torno de R$ 31 e a história é bem parecida, também negocia abaixo do valor patrimonial. Um ponto interessante é que o petróleo tipo Brent está num ciclo de baixa, e historicamente esses se mostraram bons pontos de entrada. As projeções apontam para um preço teto de R$ 43. Resumindo, BB Seguridade, Banco do Brasil e Petrobras estão com indicadores que sugerem que elas estão com um bom desconto, com potencial de valorização e de dividendos no futuro. Mas atenção, ok? Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, a Bolsa de Valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!